Dentre todas as condições de todas as doenças conhecidas, o câncer ele é considerado uma das maiores causas de morte no mundo. Ele é definido como uma doença genômica, né? E ela acaba surgindo como uma consequência de alterações cumulativas no material genético. Então, aquele processo de mutação, né, são várias mutações isoladas, pontuais, que vão acontecer na molécula de DNA de células normais, né? Essas células, por sua vez, por conta dessa alteração no seu código genético, elas vão sofrer transformações, né, até se tornarem células malignas, tá? A carcinogênese, né, que é esse processo de diferenciação das células cancerígenas, né, quando elas se tornam células malignas, tá? Esse processo ele resulta de várias mutações gênicas, né? Nós temos aí quebras ou então perdas de alguns fragmentos do cromossomo, né? Onde você tem, consequentemente, a perda de determinado loci, né? Que são aqueles locais onde se encontram determinados genes. Pode haver amplificação gênica, né? Quando você tem uma expressão exagerada de um determinado gene. Eu tenho instabilidade genética, a própria epigenética, né? Quando você tem a expressão de um determinado gene que está associada a um determinado fator ambiental, né? A exposição do indivíduo, a exposição do organismo a um determinado fator, seja ele físico, químico, biológico, tá? Que acaba induzindo a essas mutações e ao processo de ocorrência do câncer, tá? Então, a gente tem aí dois grupos principais de genes envolvidos nesse processo da carcinogênese, né? Sendo que a gente tem que dar um passinho atrás, considerando a célula no seu estado normal, tá? Então, a célula no seu estado normal, ela possui o que a gente chama de proto-oncogene, que é, na verdade, um gene que está inativo em células normais. Então, quando ele é ativado, ele muda de nome, ele vai se chamar de oncogene. O oncogene, ele vai participar, né, no processo de crescimento celular. Ele vai ajudar no processo de divisão celular, tá? Então, o oncogene é um dos genes que vai participar desse processo, né, da carcinogênese, e o outro gene vai ser o supressor de tumor, tá? Então, o que vai acontecer? A identidade dos genes envolvidos, né, no câncer, ele vai proporcionar uma melhor compreensão acerca da doença, né, dos causadores dessa doença, né, e também vai contribuir para que a gente tenha novas formas de diagnóstico. Por quê? A grande questão do câncer é o desenvolvimento de metodologias que permitam um diagnóstico precoce, né? De forma que você já consiga observar as primeiras alterações celulares, né, nos estágios iniciais da doença. Consequentemente, se a gente observa, né, essas alterações, se a gente consegue uma metodologia capaz de diagnosticar essas mudanças já nos estágios iniciais, né, a chance de você conseguir um tratamento mais eficaz é cada vez maior, tá? Então, a gente tem aí um objetivo, né, de trabalhar para que a gente tenha aí uma metodologia que facilite o diagnóstico, né, permita o diagnóstico precoce, de forma, por sua vez, facilitando assim a aplicação de um tratamento mais eficaz, tá?
a síndrome, né, o câncer hereditário, que é aquele transmitido de uma geração para outra, elas são doenças genéticas, né, onde as neoplasias, as células alteradas, né, as células malignas, elas vão se tornar, elas prevalecem em indivíduos da mesma família, tá? Então, a ocorrência da transmissão desse tipo de câncer vai ocorrer de forma vertical, tá? Ou seja, de uma geração para outra. Por que que isso vai acontecer? Esse tipo de mutação, ele pode atingir as células germinativas, né? Então, a partir do momento que você tem uma alteração, né, nos genes em uma célula germinativa, a tendência é que esse material genético seja duplicado e transmitido, tá? Através de divisão celular. Então, nesse caso, esse câncer é de caráter hereditário, tá? E aí a gente tem a questão dessa transmissão, né? Um padrão mendeliano bem definido, então a gente tem aí a questão da segregação, né? De você ter metade desses genes, dessa carga genética da mãe, metade do pai, e aí, consequentemente, você vai ter 50% do risco de transmissão dessa determinada condição para os outros descendentes, né, dessa mesma família, tá? E aí a gente tem uma taxa de penetrância elevada, né, onde você tem um risco crescente da ocorrência de lesões, né, não só pontual, onde iniciou o processo da carcinogênese, mas quando a gente começa a observar metástase, né, o que é a metástase? É quando as células que se diferenciaram para células malignas, elas caem na corrente sanguínea e começam a se espalhar por outros órgãos, né, no organismo, tá? Então a gente tem aí os dois tipos de genes que desempenham um papel importante nesse processo de carcinogênese, que são o oncogene e os genes supressores de tumor, tá? Os oncogenes, eles vão ajudar a célula a crescer, tá? Se eu tiver um proto-oncogene que for ativado, sofrendo mutação, ele se torna aquele gene ruim, né? E ele fica permanentemente ligado, tá? A célula vai crescer fora de controle, que é aquele exemplo do carro. Ele vai chegar, o pedal do acelerador que não funciona, né? Você vai apertar e ele não vai mais desacelerar o carro. Então, eu preciso de um outro fator para agir sobre esse gene de forma que ele consiga desacelerar esse processo. Porém, como esse gene já sofreu uma mutação, né? O gene supressor de tumor dificilmente vai conseguir frear esse processo e as células vão continuar se dividindo de forma descontrolada, tá? Algumas síndromes cancerígenas, né, elas são causadas por mutações que são herdáveis, tá? Então, essa mutação, ela faz com que esse proto-oncogene vai ser ativado, tá? Só que a maioria das mutações que causam um câncer, né, envolvendo oncogenes, na verdade, ela é adquirida e não herdada, tá? Então, essa mutação que é adquirida, ela vai acontecer ao longo da vida da pessoa, tá? Ao longo da vida daquele indivíduo. Eu posso ter a exposição a um fator qualquer, né, ou uma mutação aleatória, tá? Que vá dar o start nesse processo, tá? Então, geralmente, o que ativa esses genes, esses oncogenes? Nós podemos ter os rearranjos cromossômicos ou a duplicação. No rearranjo cromossômico, o que vai acontecer? Eu vou ter alteração nos cromossomos, né? Essas alterações, elas vão acontecer de forma que eu tenho um gene ao lado do outro, né?
o que vai permitir que um acabe ativando o outro, tá? E na duplicação, o que vai acontecer? Eu posso ter cópias extras de um determinado gene, né? E aí ele vai fazer com que se produza, por exemplo, uma maior quantidade de proteínas,